Meus amados irmãos, graça e paz. Por gentileza, fiquemos todos de pé. Eu quero expressar a minha alegria, a minha profunda alegria de estar aqui nessa igreja que nós temos um respeito muito grande pelo trabalho que faz, pelo cuidado, pelo zelo no pastoreio, na pregação do Evangelho. E para mim é uma responsabilidade e uma honra muito grande estar aqui nessa noite com os senhores e com as senhoras. Eu me chamo Tchaikovsky, eu sou membro da Igreja Congregacional Central de Campina Grande, estou lá desde a minha adolescência, vou completar esse ano 30 anos que sirvo ao Senhor naquela igreja e tenho atualmente servido a Deus como presbítero daquela amada igreja. Eu trago aqui o meu abraço, o meu afeto dos nossos pastores, pastor Moisés Barros, pastor André Moraes, que abraçam os nossos amados pastores, Marconi e pastor Luiz Vieira, a quem agradecemos pelo honroso e muito respeitoso convite para estar aqui com os irmãos nessa noite. Vocês vieram aqui com que propósito? Acredito eu que todo servo de Deus, ele sobe à casa do Senhor não para assistir um culto, mas para prestar um culto ao Senhor. A palavra culto, etimologicamente falando, significa serviço. Nós estamos aqui para prestar um serviço a Deus, para adorá-lo. Essa noite é uma noite memorável, é uma noite na qual nós celebramos a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor tem como propósito maior trazer à nossa memória aquilo que o nosso Jesus Cristo fez por nós. E a tônica da nossa mensagem nessa noite é trazer à memória dos irmãos aquilo que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, fez por nós. De pé como estamos, por favor, abramos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 18. Mateus 26, 18 diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a segunda parte que diz assim: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Sente-se, por favor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Tu sondas e conheces os nossos corações. Tu sabes, Deus, como eu tenho clamado a Ti, para que a Tua graça permeie esse estudo, essa reflexão, de tal forma que nós saiamos daqui agraciados pela mensagem e pregação do Evangelho. Que a Tua palavra, Senhor, seja recebida por nós com reverência, com amor, e que ela nos constranja a querer viver para a glória do Teu nome em todas as esferas da nossa vida. Que nós saiamos daqui, Senhor, mais desejosos de Te amar, de Te servir. Que a Tua palavra console, conforte, exorte, liberte, salve, para a honra, para a glória e para o louvor de Jesus Cristo, a quem dedicamos tudo nesta noite. E em nome dele nós Te oramos, Pai. Amém. Amém. Meus amados, essa pregação desta noite, ela faz parte de um estudo que eu fiz. Nosso pastor André Moraes, pregando na nossa igreja, ele falou sobre sofrimento. Nós vivíamos numa época de pandemia, 2021, vivíamos dias muito difíceis, e aí eu pensei, como lidar com o sofrimento? E, ainda estimulando o meu pensamento, eu pensei, qual será o meu referencial, qual será a minha base, que caminho eu irei trilhar?
e aí eu pensei em estudar a vida de Jesus. E, sobretudo no Evangelho de Mateus, ver todas as situações nas quais Jesus Cristo passou por tribulações e lutas, e como ele reagiu diante dessas situações. De tal forma que a gente pudesse aprender com o nosso maior referencial, que é o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Então essa parte que eu vou trazer para os irmãos hoje é a quarta e última parte desse estudo. Nós vamos meditar e refletir sobre a paixão de Cristo. Todos nós sabemos que a palavra paixão aqui significa sofrimento, o sofrimento de Jesus Cristo. E o nosso propósito maior é trazer à memória dos irmãos aquilo que o nosso Senhor fez, de tal forma que a gente se coadune com o propósito desse culto e a gente entenda o que é que a gente está fazendo aqui nessa noite. Os irmãos concordam com isso, desejam ouvir a voz de Deus, desejam ouvir a explanação da palavra de Deus e por ela serem abençoados? Então ore por isso, clame a Deus, entregue a sua vida e entregue a minha vida nas mãos do Senhor, de tal forma que nós saiamos daqui abençoados e entendamos qual foi o propósito de Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Esse texto que nós lemos é um momento de celebração da Páscoa, eles estão em ceia, Jesus está com os seus discípulos. João, em seu evangelho, ele acrescenta que Jesus nesse momento, eles estão ali, muito provavelmente, já sentados à mesa, mas Jesus, em determinado momento, no começo dessa ceia, ele se levanta, ele se dirige até um jarro e uma bacia que estava ali, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Algumas coisas precisam ser consideradas aqui, meus irmãos. A lavagem dos pés era um costume do povo daquela época. Eles andavam, na maioria das vezes, de sandália. Eles não tinham calçados fechados como nós. Então, normalmente, os seus pés ficavam sujos. E essa tarefa era normalmente desempenhada por um criado, uma pessoa que estava ali para servir os convidados. E naquele momento, naquele cenáculo, não existia nenhum criado. Então era esperado que algum dos discípulos que estavam ali com Jesus se prontificasse a fazer isso. Mas Jesus dá um exemplo, ele se levanta, ele tira as suas vestes. Muito provavelmente, alguns comentaristas dizem que ele ficou trajado como se fosse um escravo do Oriente, vestido muito provavelmente apenas de uma tanga. Ele se cinge, ele coloca a toalha de linho que estava ali, e ele coloca aquela toalha em volta da sua cintura, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. É interessante a gente lembrar que, certa vez, João Batista disse que ele não era digno, ele não se sentia digno, nem de se ajoelhar perante Cristo e desatar as correias das suas sandálias. Essa frase de João Batista, ela se coaduna com esse pensamento de que muito provavelmente João Batista disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias e lavar os seus pés. Então era uma tarefa feita geralmente por uma pessoa muito simples, um criado, um servo que estava ali. Mas, como eu vos falei, nenhum dos discípulos se prontifica e Jesus nos dá esse exemplo. Ele, como o Senhor do universo, ele toma a semelhança de um servo e se humilha ali lavando os pés dos seus discípulos. E talvez, meus irmãos, eu acredito que não seria forçoso nós imaginarmos e termos aquele gesto do Senhor um símbolo de toda a humilhação que o nosso Senhor Jesus estava prestes a sofrer. A lavagem dos pés também simboliza que o seu sacrifício ali realizado na cruz do Calvário e o derramamento do seu sangue naquela cruz seria suficiente não somente para lavar-nos fisicamente, mas sobretudo espiritualmente dos nossos pecados. Jesus conclui aquele gesto de uma humildade indescritível e pergunta a eles se eles compreenderam o que ele fez.
e ensina a cada um dos seus discípulos a fazerem o mesmo. A gente não pode esquecer, como diz o comentarista, o senhor doutor William Hendrickson, ele diz que a grandeza pessoal, ela é medida através da trena do serviço. Nós somos servos. Como diz a música do Grupo Logos, apenas servos e nada mais. Enquanto comem, meus irmãos, Jesus, angustiado em espírito, ele declara que entre aqueles que com ele estavam, um deles o haveria de trair. E aí desperta uma curiosidade naqueles discípulos, eles ficam se indagando quem seria esse que seria o traidor. João estava ali reclinado, bem pertinho de Jesus, aí Pedro diz: João, pergunta para ele quem é. Jesus diz: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Jesus dá aquele pão, aquele pedaço de pão molhado, aquele bocado de pão a Judas, filho de Simão Iscariotes. A Bíblia diz que quando Judas recebe aquele pedaço de pão, aquele bocado de pão, Satanás entra nele e Judas sai daquele lugar. Na sequência, o evangelista Mateus nos diz que o Senhor abençoa, parte o pão e o dá a eles. Diz que aquele pão que era o seu corpo. Depois ele toma um cálice, dá graças e também o dá aos seus discípulos. Diz que aquele cálice é o seu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. João acrescenta, meus irmãos, que naquele momento, após a saída de Judas, Jesus dá um novo mandamento aos seus discípulos. E aquele novo mandamento, eu espero que seja ecoado nos nossos corações nessa noite. Que mandamento era esse? É que os seus discípulos se amassem reciprocamente, assim, e eles fossem um, assim como a Trindade o é. E seria através do amor que seria vivenciado por esses discípulos, mutuamente, é que eles seriam conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Em suma, meus irmãos, nós somos conhecidos como cristãos, e nós só seremos sal e luz da terra e luz do mundo, quando o amor for evidenciado e materializado nas nossas vidas, em todas as esferas dela. No trabalho, numa fila de banco, dentro de um ônibus, em todas as situações nas quais interagimos com as pessoas. Nós cristãos somos chamados a sermos conhecidos e sermos identificados pelo amor. Lembre-se que no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito é amor. Nós somos chamados para amar. Você foi chamado não menos do que isso, para ser uma expressão do amor de Deus, para exalar o perfume de Cristo. É ainda, meus irmãos, nesse momento de ceia, nesse cenáculo da casa onde eles estavam ali reunidos, que se passam os capítulos 14 a 17 do livro de João. 14, 15, 16 e 17 de João. Se passam nesse momento de ceia. É nesse contexto de comunhão ali em volta da mesa que Jesus dá aos seus discípulos palavras de consolo. É nesse momento que nós ouvimos e replicamos tanto as célebres frases, as célebres palavras de Jesus. É nesse momento que Jesus as diz aos seus discípulos. Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem me vê, vê ao Pai. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. É nesse momento que Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. É nesse momento que Jesus diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Depois de consolar seus discípulos, meus irmãos, Jesus, ele levanta os olhos ao céu e ele ora ao Pai pelos seus discípulos. Ele ora ao Pai por mim, ele ora ao Pai por você. E Jesus pede que guarde os seus discípulos do mal, que eles sejam unidos como um só corpo e que sejam santificados na palavra. Imaginem só, meus irmãos, essa ceia
homens ao redor da mesa, onde celebram a Páscoa. Quantas palavras de consolo proferidas por Cristo, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, Jesus. E vale salientar que ele estava em momentos que precediam o seu sofrimento, o mais intenso e terrível sofrimento que qualquer um de nós pudesse jamais imaginar. É nesse momento que precedia esse tão intenso sofrimento que Jesus dá essas palavras para os seus discípulos. Como disse o apóstolo Paulo, meus amados, escrevendo aos Coríntios, ele disse: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Depois de cear, segundo Mateus, eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. No caminho para o Monte das Oliveiras, Jesus diz: olhe, nessa noite, o pastor, referindo-se a si próprio, será ferido e as ovelhas se dispersarão. Pedro, muito impetuoso, toma a palavra e diz assim: ainda que tu venhas ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ainda insiste e diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E semelhantemente a Pedro, todos os outros discípulos dizem a mesma coisa. Eles chegam a um lugar chamado Getsêmani. A palavra Getsêmani em aramaico significa prensa de azeite. O Getsêmani ficava no pé do Monte das Oliveiras. Imagine aí 4 quilômetros de pedra calcária. O Getsêmani ficava ali no pé de uma das partes ali do Monte das Oliveiras, que era conhecido justamente pelas oliveiras que ali se espalhavam na encosta daquela montanha. O Getsêmani era um olival, era um grande jardim, era um horto de oliveiras. E ele está ali com seus 11 discípulos. Lembre-se que Judas não estava mais, Judas havia saído. Quando eles chegam lá, Jesus diz para aqueles discípulos: sentem, eu vou ali orar. Quando Jesus diz isso, ele chama 3 daqueles discípulos, chama Pedro, Tiago e João, e diz: venham aqui comigo, e se afasta um pouco mais. Pede para aqueles discípulos ficarem ali em intercessão, orando. E Jesus se afasta um pouco mais e vai conversar com Deus sozinho. Jesus ali naquele momento sente toda a angústia. A sua alma está angustiada à morte. Imagine, meus irmãos, o sofrimento, o amargo sofrimento, o cálice, a ira, o juízo de Deus. Jesus sentindo todo esse peso. E ele diz: se possível, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O sofrimento de Jesus era tão intenso que o evangelista Lucas acrescenta dizendo que nesse momento aparece um anjo que conforta o Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. E Lucas também diz que tamanha era a agonia do Senhor, que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Jesus tem aquele momento de oração, de quebrantamento, de muito sofrimento, volta para os seus discípulos, a quem ele tinha pedido para ficar ali vigiando com ele, e os encontra dormindo. Pergunta a Pedro: Pedro, você não pôde vigiar comigo nem uma hora? E ali volta, faz a mesma oração, depois regressa, vê a mesma cena, eles dormindo, e isso acontece uma 3ª vez. Encontra seus amigos na mesma condição de sono. Jesus diz: é chegada a hora em que será entregue nas mãos de pecadores, e o traidor se aproxima. De repente chega Judas. Diz Mateus que ele está acompanhado de uma grande turba. Turba é uma multidão de pessoas.
Jesus era acostumado com turbas, com multidões de pessoas. Só que aquela multidão de pessoas não estava ali com o propósito de adorá-lo. Aquela multidão de pessoas estava armada, com porretes, com armas. Ali tinham soldados, ali escribas, fariseus. A nata da religião estava ali, sacerdotes. Aquela multidão ali com o propósito de prender Jesus. Judas se aproxima do Senhor e hipocritamente diz: salve, mestre, e o beija. Aquele beijo era um sinal que Judas disse: aquele que eu beijar é aquele que vocês vão prender. E Jesus ainda o chama de amigo e diz: amigo, para que vieste? Eles prendem ao Senhor. O evangelista João diz que naquele momento o impetuoso Pedro corta a orelha de um soldado cujo nome era Malco. Esse soldado, ele era servo do sumo sacerdote, provavelmente servo de Caifás. Lucas é o único evangelista que vai registrar que o Senhor restaura. Jesus faz um milagre naquele momento, restaurando a orelha de Malco. E Jesus diz: guarde a espada. Jesus ainda diz a ele que ele poderia rogar ao Pai. Olha que coisa linda, meus irmãos. Para você ter uma ideia do Deus que você serve, o Jesus que você serve. Ele diz: Pedro, meu filho, eu poderia neste momento rogar ao Pai, e Ele poderia me enviar 12 legiões de anjos, ou seja, 72 mil anjos poderiam estar aqui como um exército celestial. Guarde sua espada, meu filho. Ninguém jamais teria nenhum poder, poderia fazer nenhum mal ao nosso Senhor. Jesus estava se entregando, Jesus estava se doando, se dando, por amor a mim e por amor a você. Diz a Bíblia, nos dá uma notícia triste nesse momento, é que todos os discípulos, aqueles que disseram: não, nós estaremos com o Senhor em todo momento, diz a Bíblia que todos, naquele exato momento, todos o deixam e fogem. Jesus é preso, levado à casa do sumo sacerdote, Caifás. Lá ele é recebido pelo seu sogro, um homem chamado Anás. Guarde esses nomes: Caifás, genro de Anás. Anás lhe faz uma pergunta. Jesus, quando responde, ele recebe uma bofetada de um dos guardas, e aquele guarda diz: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Amarram as mãos do nosso Senhor e levam para Caifás. Lá estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro aparece por lá. Diz a Bíblia que ele os seguia de longe. Ele ficou observando como as coisas iam acontecer. Pedro vai para o pátio da casa de Caifás e lá se aquenta no fogo para ver como se daria aquele julgamento. Toda a suprema corte judia estava ali. Essa suprema corte judia era chamada de Sinédrio. E eles procuravam algum falso testemunho. De repente aparecem umas mulheres lá que dizem: ele disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Caifás pergunta: você não vai dizer nada acerca dessas acusações? Jesus guarda o silêncio. Depois ele insiste e pergunta: você é o Cristo? Aí Jesus diz: tu dizes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus profere essas palavras, Caifás se revolta, rasga suas vestes e o acusa de blasfêmia. Diz que não precisa mais de testemunhas e, de acordo com os demais, declara Jesus como réu de morte. Nesse momento, algumas pessoas chegam e cospem no rosto do Senhor da nossa vida, do nosso Salvador. Cospem e lhe dão murros. Pessoas chegam e dão murros e ainda dizem: profetiza quem te bateu.
E Pedro continua lá fora, assentado no pátio. Chega uma mulher perto dele e diz: você é um deles? Você é discípulo de Jesus? Aí Pedro diz: não, eu não conheço esse Jesus. Eu não sei quem ele é. Ele vai para o alpendre e lá uma outra criada diz a mesma coisa e ele, pela segunda vez, ele nega conhecer Jesus, só que dessa vez com juramento. Ele diz: eu juro que eu não conheço esse Jesus. Outros se aproximam de Pedro e dizem: a tua voz é diferente, o teu jeito de falar te condena, você é um deles. E diz a Bíblia que lastimavelmente Pedro começa a praguejar e a jurar, afirmando categoricamente não conhecer a Jesus. E imediatamente diz a santa e gloriosa palavra de Deus que o galo cantou. Pedro, ao ouvir o canto daquele galo, lembra-se imediatamente das palavras proferidas pelo Senhor. E diz a Bíblia que ele sai dali e vai chorar amargamente. Todo esse julgamento, meus irmãos, dura toda a noite. Ao romper do dia, eles decidem matar a Jesus. O amarra e o levam a uma outra pessoa que vai entrar na cena aqui, o governador romano, chamado Pôncio Pilatos. Judas, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, vai tentar devolver aquelas 30 moedas de prata que foram usadas para que ele traísse o Senhor. E ele joga aquelas moedas em direção ao altar e retira-se dali e lastimavelmente comete suicídio. Jesus é interrogado por Pilatos: és o Filho de Deus? Jesus responde: você está dizendo. Os principais sacerdotes e anciãos começam a desferir uma série de acusações contra ele. Jesus mantém o silêncio e Pilatos se admira com essa atitude de Cristo. Era festa de Páscoa, era época de festa. E era um costume do governador soltar um preso escolhido pelo povo. Barrabás, homicida, era o bem famoso da época. Pilatos diz: vocês querem que eu solte quem? E a multidão, que foi persuadida pelos principais sacerdotes e anciãos, escolhem Barrabás e ainda incita Pilatos a crucificar a Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Pilatos sabia que eles o tinham entregado por inveja. Nesse momento, a mulher de Pilatos entra em cena e diz assim, manda um recado para Pilatos, diz: olhe, não se envolva com aquele homem, com esse homem, ele é justo, ele é Jesus. Eu tive um sonho no qual ela sofria muito por seu respeito. E Pilatos pergunta: que mal ele fez? E o povo clamava: seja crucificado. Pilatos, vendo que não podia fazer nada, lava suas mãos e diz: eu estou inocente do sangue desse justo. E o povo, meus irmãos, quando Pilatos diz que está inocente do sangue de Jesus, o povo, o mesmo povo, pastor, que recebera as dádivas, os milagres, o afeto, o amor, o carinho, a atenção, a libertação de Jesus, esse mesmo povo diz: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Pilatos solta Barrabás. E após açoitar Jesus, entrega-o para ser crucificado. Meus irmãos, o açoite romano, normalmente ele precedia a crucificação. A maioria das pessoas que eram sujeitas a esses açoites, elas não suportavam. Era tão violento, era tão pesado, era tão cruel que a maioria das pessoas não suportava. Os chicotes dos algozes, eles tinham pontas de ossos nas extremidades, de tal forma que arrancava a pele, arrancava tudo, dilacerando
aquele que estava sendo açoitado. E aí, meus irmãos, nós não podemos esquecer da profecia de Isaías, que disse: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Logo depois, meus irmãos, os soldados romanos do governador levam Jesus para um lugar chamado pretório. Esse pretório era como se fosse o palácio ou a sede do governador. E o mestre lá, o nosso Senhor, nosso Jesus, ele é cercado, diz Mateus, por toda a coorte. A coorte era uma tropa de soldados. Jesus é cercado por eles. Agora, olhe que coisa grotesca eles fazem com o nosso Senhor. Veja, Jesus estava sendo escarnecido, zombado, porque se dizia rei dos judeus. E nesse momento eles vão fazer uma cena terrível com o nosso Senhor, fazendo como se ele fosse um rei. Olha o que é que eles fazem. Primeiro eles tiram as vestes do Senhor. Eles despojam o Senhor Jesus de suas vestes. E sarcasticamente começam a trajá-lo como um rei, zombando dele com todo vigor. Primeira coisa que eles fazem, eles cobrem o nosso Senhor com um manto escarlate. Todo rei tem que ter um manto. Provavelmente aquele manto era uma capa de algum daqueles soldados. Depois eles tecem uma coroa para o rei. Mas não era uma coroa de pedras preciosas, dourada, não. Era uma coroa feita de espinhos, que quando foi colocada na cabeça do nosso Senhor, feriu o seu crânio, provocando mais sofrimento, mais dor, mais sangue sendo derramado. Na sua mão direita, todo rei tem que ter o cetro. Eles colocam uma cana, um pedaço de cana fina e comprida, chamada de caniço, colocam na sua mão direita como se fosse aquele cetro. E eles se prostram, eles se ajoelham diante do rei, só que se ajoelham debochadamente e começam a escarnecer, dizendo: salve, rei dos judeus. E a sua adoração se traduz em cuspes, eles cospem no rosto do nosso Senhor, pegam aquele caniço e batem na cabeça do Senhor, cravando aqueles espinhos no crânio do nosso Senhor. Depois de zombarem de Cristo, tiram-lhe o manto, trajam ele com as suas próprias vestes e em seguida o levam para ser crucificado. Imagine, meus irmãos, o Senhor como estava nesse momento. Fisicamente alquebrado, fisicamente moído. Alguém ali no meio do caminho, um homem chamado Cirineu, um homem sirineu chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, é obrigado a ajudar a carregar a cruz. E chegam ao Gólgota, o lugar da caveira, Calvário. Eles dão vinho e fel. Jesus prova, mas não quer beber. E Lucas afirma que Jesus profere a sua primeira palavra na cruz. Jesus olha para aquela multidão ensandecida e diz àquele povo que estava fazendo aquilo por ele, Jesus diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois de crucificarem o Messias, repartem entre si as suas vestes, tirando sorte. E era a 3ª hora quando o crucificaram, quando colocaram ele no madeiro. Era a 3ª hora, 9 horas da manhã. Assentados ali o guardavam. Estava escrito por cima da sua cabeça: este é Jesus, o rei dos judeus.
As pessoas que passavam por ali, em sua esmagadora maioria, meneavam a cabeça, balançavam a cabeça negativamente, num sinal de zombaria, e blasfemavam dele, e ainda diziam: salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Sacerdotes, escribas, anciãos, semelhantemente blasfemavam, dizendo: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. É rei de Israel, desça dessa cruz e vamos crer em ti. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Jesus estava sendo crucificado, ladeado por 2 ladrões que também diziam os mesmos impropérios. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Só que o Jesus a quem nós servimos, ele é um ser totalmente outro. E um daqueles ladrões, tocado pela graça, tocado pelo próprio Deus, sente a presença de Deus através de Jesus Cristo. E de uma forma quase que inexplicável, um homem transgressor, bandido, um homem que vivera para fazer o mal, estava ali sendo crucificado porque fizera tudo o que não devia fazer. Mas naquela cruz, já com tudo perdido, sinceramente, diz para o Senhor que está ali, do seu lado: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde solenemente, com uma dose inefável de amor. Mesmo tendo ouvido daquele mesmo homem, há poucos instantes atrás, impropérios, blasfêmia, Jesus o perdoa naquele momento e diz: ainda hoje, meu filho, você estará comigo no paraíso. Essa foi a segunda palavra de Cristo na cruz. João, evangelista João, nos informa que naquele momento da crucificação estavam ali, junto à cruz, a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, provavelmente o discípulo João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Essa foi a terceira palavra de Cristo na cruz. Diz a Bíblia que, a partir desse momento, João pega a mãe de Jesus, Maria, e a leva para casa. Não há nenhum registro de fala do Senhor, desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia até as 15 horas, diz a Bíblia que houve trevas sobre toda a terra. Meus irmãos, Deus provocou que o raiar do meio-dia se tornasse em densas trevas. Por volta das 15 horas, a hora nona, Jesus clama em alta voz e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que tu me desamparaste? Essa foi a quarta palavra proferida por Cristo na cruz. Por que me desamparaste? Algumas pessoas dizem: ele está clamando por Elias. João informa que Jesus, vendo que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, referindo-se ao Salmo 22, versículo 15, pronuncia sua quinta palavra na cruz, dizendo: eu tenho sede. E uma daquelas pessoas que ali estava embebe de vinagre uma esponja, muito provavelmente era um vinho azedo que aqueles guardas ali bebiam, um vinho terrível. Coloca na ponta de um caniço e dá-lhe de beber. Outras pessoas continuam clamando, dizendo: vamos ver se Elias vem salvá-lo. E aí Jesus clama mais uma vez com grande voz, dizendo: está consumado. Sua sexta palavra na cruz. E disse: Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou, reclinando a cabeça, rendendo o espírito. Quando Jesus disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele proferiu a 7ª e última palavra na cruz. Só que Jesus, ele não foi vencido, meus irmãos, pela exaustão física. Ele não simplesmente permitiu que a vida lhe escapasse. Não, Jesus, o nosso Deus, ele morreu voluntariamente, ele deu a sua vida. Como disse Isaías, ele derramou a sua alma da morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele foi o verdadeiro e bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas. Quando Jesus morre, acontece algumas coisas muito extraordinárias. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasga abaixo, de alto a baixo, em 2 partes. Meus irmãos, atentem para isso aqui, por favor. Por meio da morte de Cristo, simbolizada ali por aquele rasgar da cortina, o caminho para o Santo dos Santos, isto é, para o céu, foi aberto a todos quantos buscam refúgio nele. Aquela cortina só poderia ser ultrapassada por um sumo sacerdote uma vez por ano. Aquele homem entrava ali e oferecia sacrifício em favor dos pecados do povo. Agora não mais, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas, rasgou aquela cortina, simbolizando que o céu está aberto, que a presença de Deus está disponível a todos quantos buscam refúgio nele. Como diz o escritor aos Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E ainda o escritor de Hebreus diz, a qual temos por âncora, falando sobre a nossa esperança, nós temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, meus irmãos, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, conforme está escrito em Hebreus 4,16. A Bíblia diz que a terra treme, as rochas se fendem. Um centurião que estava ali diz, ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Um outro fenômeno aqui incrível acontece. Diz a Bíblia que os sepulcros se abrem e muitos corpos de santos ressuscitam e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entram em Jerusalém e aparecem a muitos. Esse texto é um mistério, meus irmãos, e eu não quero me aprofundar muito nele, mas segundo as minhas leituras, segundo os comentaristas que eu li, essa ressurreição provavelmente foi uma ressurreição real e ocorreu no momento em que Cristo morreu. O texto não diz onde eles ficaram até o momento da ressurreição de Cristo, mas que eles saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém e apareceram a muito. Muitos estudiosos acreditam que essas pessoas que ressuscitaram provavelmente não voltaram a morrer,
Isso é um mistério, meus irmãos. Deus os tomou para si, como um sinal, como um símbolo para nós, que a morte de Cristo garante a nossa gloriosa ressurreição durante o regresso de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o tempo se vai, deixe-me ver aqui, tenho mais 4 minutos e eu vou procurar usá-lo da melhor forma possível. Jesus é sepultado. Um homem chamado José de Arimateia foi um homem muito corajoso. Lembre-se que todos os discípulos correram. Os melhores amigos de Jesus o abandonaram. Quem é que ia tomar conta? João não estava mais ali, provavelmente levou Maria para casa. Ainda que ele tivesse regressado, muito provavelmente não daria tempo dele preparar tudo que deveria ser feito para o sepultamento de Jesus. O que é que acontece então? Esse homem pede o corpo de Jesus, seu pedido é aceito. Ele era um ilustre membro do Sinédrio, então ele foi muito corajoso, porque ele era do Sinédrio. José de Arimateia, guarde esse nome, homem corajoso, rico, e ele coloca Jesus num túmulo novo. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, houve um grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu, chegou, removeu a pedra, sentou sobre ela. O aspecto daquele anjo era como de um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. Os guardas tremem tanto, que ficam como se estivessem mortos. Jesus havia ressuscitado, meus irmãos. Aquele anjo diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. A maior alegria da nossa vida foi a ressurreição de Jesus. Meus amados, nós vamos concluir com algumas aplicações aqui. Jesus, ele como homem, ele teve momentos de extremo cansaço físico, mas mesmo assim nunca negou a sua atenção, seu amor, seu cuidado a todos quantos o procuravam de coração sincero e humilde. Assim nós devemos fazer. Jesus é o nosso referencial. É esse exemplo que nós devemos imitar. Lembremos que Jesus nos deu um mandamento, que nós nos amemos reciprocamente, mutuamente, como Jesus nos amou. E nós só seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, se nós nos amarmos. Em terceiro lugar, meus irmãos, mesmo em meio a tudo que Jesus passou como homem aqui na terra, ele sempre teve uma palavra de libertação e de transformação para a vida dos mais oprimidos. Jesus olhou com extremo afeto para as viúvas e para os órfãos, compadeceu-se dos pobres, dos enfermos, comeu com pecadores, aproximou-se deles com amor e compaixão, tocou os leprosos, perdoou prostitutas, montou para si um time que talvez eu e você não chamássemos. Ele convidou Mateus, o cobrador de impostos, convidou homens indoutos, com pouca leitura, para ser seus discípulos mais próximos. Talvez se fôssemos eu e você, nós escolheríamos os melhores aos nossos olhos, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais abastados financeiramente. Mas Jesus não, Jesus chama aqueles que não são para confundir os que são. Peçamos então graça a Deus, para que possamos crescer a cada dia espiritualmente, de tal forma que nos pareçamos cada vez mais com Ele. E por fim, meus irmãos, nunca nos esqueçamos que nós fomos chamados para viver em paz. E para isso devemos aprender a pedir e a conceder perdão. Jesus, ele é condenado pelo seu próprio povo. Eles gritam, clamam por sua crucificação. Os seus discípulos, os seus melhores amigos fogem, o abandonam. Mas Jesus diz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Judas o trai. Pedro o segue de longe. Mas Jesus diz, perdoa-lhe. Perdoe, meu irmão, aprenda a perdoar, senão você não vai viver em paz. Este é Jesus, Filho de Deus, a mais gloriosa expressão de amor de todo o universo.
Ele pode e quer abençoar a tua vida, dar o perdão dos teus pecados e te conceder a vida eterna. Entrega, pois, a Ele o teu coração. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça. Te agradecemos pelo teu santo e glorioso amor. Te louvamos por tudo e tributamos a Jesus, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.